Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 29.800 dólares. Bitcoin que tem falso rompimento para cima e tem dump, voltando para o range que a gente está nas últimas semanas, ou seja, consolidação infinita. Vamos discutir sobre isso no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu gostaria de começar com vocês aqui no diário, tá? Para falar um pouquinho do Bitcoin, essa consolidação que a gente não consegue sair, para ver os pontos importantes aqui que a gente precisa se manter acima ou a gente precisa romper para sair dessa, né? Também quero baixar o tempo gráfico até os 5 minutos para ver suportes e resistências importantes. Também vamos atualizar os nossos indicadores de sentimento aqui. Sabe o que aconteceu? O nosso falso rompimento para cima. Vamos falar um pouquinho sobre os indicadores também. E o que está acontecendo agora, tá bom? Mas antes de começar, não esqueça de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, quero começar falando com vocês um pouco do Bitcoin no diário, tá? E o Bitcoin no diário, eu acho que é muito claro que a gente ainda não saiu da nossa tendência de baixa, né? Na verdade, a gente nem corrigiu direito toda essa pernada aqui. A gente conseguiu naquele nosso pullback chegar a 0,382, mas não conseguiu nem fechar candles no diário acima dessa região dos 31.700, 31.800, tá? Então, acredito que esse rompimento aqui dos 32 seria providencial para a gente realmente ter uma perspectiva para o Bitcoin e buscar as zonas de resistência que a gente está de olho, que seria ali os 35 e tal. Mas lembra, turma, a tendência aqui ainda é de baixa, tá bom? Então a gente não pode simplesmente fechar os olhos para o risco disso aqui ser um padrão de continuação e a gente ter um rompimento para baixo. Então beleza, se a gente tiver um rompimento para cima aqui, eu espero sim que a gente consiga ir nos 35, 36. Mas isso será descaracterizado caso a gente rompa para baixo, né? Então a gente não pode fechar os olhos para os riscos e só pensar nas oportunidades. Ou o contrário, né? Ou então achar, não, Bitcoin só vai a 20 mil dólares, não tem nem chance dele subir. Cara, se você fechar os olhos para o outro lado, você vai perder no mercado. O mercado é cheio de pessoas com certeza liquidadas. A única maneira de você não ser um dos que perde no mercado é você tendo uma estratégia e atuando nessa estratégia independentemente do que aconteça, tá bom? Senão, você vai sempre ter certeza de alguma coisa e uma hora essa certeza vai cobrar caro, você vai se expor à ruína e vai chegar na ruína, você vai atingir isso, tá bom? Então toma cuidado com certezas no mercado e com charlatões que dão certezas para vocês. Tudo é probabilidade, a gente precisa entender isso e sem isso a gente não é nada no mercado. Sem esse entendimento, a gente vai perder dinheiro. Beleza? Por que eu tô falando isso hoje? Porque, de novo, a gente teve um falso rompimento ontem, né? Estava muito bonito, realmente, com o Open Interest subindo, as sardinhas shortando, vendendo a mercado, e o preço rompeu para baixo. Pô, quando isso acontece, né? Muita gente aparece e fala, pô, é claro que esses indicadores não dão certo. É claro, cara. Chega a ser engraçado, porque a gente não usa os indicadores com uma amostragem. Ou seja, não é porque o indicador falhou uma vez que é um indicador que não funciona. Ou não é porque ele acertou uma, duas, três vezes que ele funciona. É sempre probabilidade. O indicador não está aqui para te falar, o long short ratio está caindo, então o preço vai subir, é certeza. Não existe certeza no mercado. Enquanto você achar que existe certeza, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque quando você acha que existe certeza, você fecha os olhos para o outro lado. Você fecha os olhos para o risco de o seu indicador falhar, igual todos os indicadores falham. Não existe indicador 100%. Senão era só criar um robô com esse indicador e ficar rico em um mês. Não é assim que funciona o mercado. Por isso que a gente usa não um indicador, a gente usa uma confluência de estratégias. E a nossa estratégia de Breakout Pro, que usa o Long Short Ratio com o Open Interest, tem mais de 1000 amostragens nos últimos anos e a gente tem uma taxa de assertividade maior do que 2/3. O que isso quer dizer? Quer dizer que 1/3 dá errado. Como assim? Mas o indicador não é... Não, o indicador ele mostra probabilidade, tá? Ele nunca mostra certeza. Quanto antes vocês aprenderem isso, menos vocês vão se arriscar a perder muito dinheiro no mercado, beleza? Então, o que aconteceu aqui? A gente teve um rompimento para cima, era um rompimento verdadeiro. A gente teve um rompimento para baixo agora. Tá? Alguns estão falando que foi por causa da ação da SEC contra a Binance e a BNB. Outros estão falando que realmente a gente está só consolidando.
E na boa, não importa o motivo. O que importa é que, às vezes, o indicador falha. Tá? E a gente precisa entender isso para ter uma visão construtiva do mercado, não uma visão destrutiva. Porque se você acreditar que vai encontrar um indicador que nunca vai falhar, você vai ficar trocando de indicador, cara, igual você troca de roupa, né? Uma hora você acredita na média tal, outra hora você muda a média, e depois é MACD, e depois é long short ratio. Não, cara. O que você precisa é uma estratégia que te dê uma vantagem competitiva, mas entenda que isso não vai te dar certeza de nada. Isso, no longo prazo, se você seguir a sua estratégia de gerenciamento de risco, vai te dar lucros. É o que a gente consegue aplicando essa estratégia, mas isso não quer dizer que ela vai dar certo sempre. Isso não quer dizer que ela prevê nem explica o futuro. Tá bom? Então toma cuidado com essa distinção. Se você não aprender isso sobre os indicadores, você vai perder dinheiro no mercado. Beleza. Então o que a gente está tendo aqui, né? Na verdade, a gente está tendo uma consolidação. Né? A gente está tendo uma consolidação e realmente estava bonito esse rompimento para cima, mas a gente consegue ver claramente agora que a gente ainda não saiu dessa consolidação e a gente deve se manter nela aí por mais tempo. Quais são os pontos que a gente precisa romper? Para mim, os 32 acima e a região entre os 29 e os 28 abaixo. Para onde a gente romper aqui, com confirmação dos nossos indicadores, provavelmente a gente vai ter um movimento forte, né? Mas antes da gente ter esses rompimentos, caras, o long short ratio realmente não é o indicador ideal para você fazer as suas operações. Qual que é esse indicador? Compra e venda, mercado e liquidação. Tá? E eu falo isso numa perspectiva mais de longo prazo, né? Olhando o tempo gráfico aqui do 4 horas. É claro que você pode fazer operações de mais curto prazo, mas entenda que elas podem dar certo e elas podem dar errado. Beleza? Lembra disso. Então, basicamente aqui a gente tem esse suporte, essa resistência, vamos ver para onde que nós vamos. Eu acho que é importante a gente conseguir se manter acima dos 30 mil também, tá? A gente está tentando fazer isso nesse momento, eu acho que é um ponto psicológico importante. Ter esse rompimento aqui seria muito legal para o preço, correto? Continuando aqui, indo por 15 minutos, a gente basicamente está tentando, né, romper esses 30 mil dólares. E para mim seria bom que a gente não rompesse para baixo essa nossa região aqui, ó, de suporte até os 29.400, tá? Perder os 29.400 depois dessa tentativa de alta aqui seria muito ruim para mim, então toma cuidado com isso, beleza? Continuando e atualizando o sentimento aqui. Nesse momento a gente está vendo os nossos indicadores subindo, o que não é muito bom, mas a gente não tem confirmação do Open Interest, tá? Então isso aqui não dita muita coisa para mim, a não ser que, se a gente começar a romper para baixo as regiões que a gente estava discutindo, com isso aqui muito elevado, o risco é muito grande, a gente pode ter quedas bem feias. Então isso aqui denota risco, tá? Não denota que eu vou shortar o Bitcoin a partir daqui. Talvez diminuir um pouco a exposição, diminuir um pouco o risco, já que a situação piorou bastante em relação a ontem. E lembrem-se, a gente não tem que se fixar numa ideia, né? A gente tem que ver o presente do mercado e a partir daí tomar nossas decisões, a partir daí ter escolhas eficientes, tá bom? Você ficar só acreditando numa coisa, mesmo seus indicadores mudando toda hora, cara, o ideal não é isso. O ideal é que você tenha uma estratégia e trabalhe com seus indicadores nessa estratégia. Beleza? Então isso aqui não é muito bom. O ideal seria a gente ver esse rompimento para cima de novo, da mesma maneira. Pô, mas e se der errado de novo? É a vida. 1/3 das vezes dá errado o long short ratio, tá? Entendam isso. Eu sei que é justamente por isso, galera, que o trading é tão difícil. É justamente por isso que 95, 98, que seja aí, cada pesquisa fala uma coisa, mas é por isso que a grande maioria perde dinheiro. Porque a grande maioria acha que existe certeza no trading. Então, quando a gente tem um falso rompimento assim, a galera não coloca stop, ou a galera é liquidada, né? Na verdade, a gente teve nas últimas 24 horas aí, ó, 72 mil traders sendo liquidados. Então, não sejam desses caras. O stop serve para isso. A gente ir vendendo aos poucos, igual a gente fez vendas ontem, só você olhar o vídeo no final a gente fala, vamos vender. Por quê? Porque a gente não tem certeza. Então, mesmo acreditando num rompimento para cima, quando a gente tem muita compra a mercado, a gente vende. É simples assim. Tá? Por que eu acho que pode fazer sentido a gente diminuir um pouco a exposição? Porque a gente teve muita compra a mercado. Tá? Por que eu acumulei hoje mais cedo? Porque a gente teve muita venda a mercado, muita liquidação. Então, enquanto a gente tiver uma estratégia que nos permite atuar independentemente da situação, a gente não vai ficar encontrando desculpa do ai, por que deu errado, ai, o indicador não funciona. Não. A gente vai estar preocupado com o que importa, que é tirar dinheiro do mercado quando possível. De vez em quando não é possível, de vez em quando o indicador falha.
Beleza? Continuando, né, e atualizando aqui, a gente está com o nosso Open Interest baixo e tal. Eu não vejo, eu vejo isso como um neutro, tá? Realmente parecia positivo ontem com o aumento do Open Interest, mas com a diminuição do Open Interest eu vejo como algo muito neutro aqui nesse momento. Mas um risco caso a gente rompa para baixo, beleza? Falando um pouco sobre esse potencial rompimento para baixo, é importante a gente se manter acima dos 28.500. Tem quase 500 milhões de dólares até essa região, correto? E tem muito mais compra até essa região do que venda. Porém, a gente tem uma pressão vendedora no curto prazo. Olha no 1%, 155 contra 122, 2,5, 328 contra 296. Então, a gente está vendo as instituições tentando segurar o preço até os 28.500 dólares e a gente está vendo elas fazendo pressão para não passar dos 30 no curto prazo, para não passar desses 30.500. Se passar, pode ser muito positivo, beleza? Investidores, então é isso, tá? Para finalizar, vamos falar um pouquinho aqui do S&P 500. Né? Como eu disse para vocês, essa queda, muita gente está explicando por causa da relação da BNB com a SEC, né? Eu acho que vocês já devem ter ficado sabendo aí. A SEC, né, que é a CVM lá nos Estados Unidos, basicamente está na mira da Binance, da BNB. A gente também teve um S&P 500 despencando ontem, o que fez a gente dar uma sofrida aí no Bitcoin, e agora a gente começa a subir, o Bitcoin também começa a subir. Então a correlação continua, né? Então não se lembrem, não se esqueçam disso, né? Se a gente continuar subindo aqui, bom para o Bitcoin. Se reverter, muito ruim para o Bitcoin. Beleza? Continuando aqui, para finalizar, vamos falar um pouco sobre as resistências e suportes, beleza? Claramente os 4.200 é a zona de resistência que a gente precisa romper aqui nos futuros, tá? E o suporte que a gente não pode perder é os 4.070. Para onde a gente romper disso aqui, a gente deve ter o Bitcoin caminhando também. Tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se é deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e pelo amor de Deus, lembrem-se, o objetivo dos indicadores não é prever o futuro, não é explicar o passado. O objetivo dos indicadores é nos dar oportunidades para a gente fazer as nossas operações. A gente não pode se enganar acreditando que a gente vai acertar todas. Se a gente acertasse todas, cara, o trading não seria probabilidades. O trading seria certezas. E essa é a distinção que você tem que ter. Se você tiver muitas certezas, na primeira ferrada que você tomar um falso rompimento, você vai desistir. Então, você precisa entender que o mercado é probabilidade, tá? E o long short ratio, a nossa estratégia de rompimentos, por exemplo, ela serve para nos dar probabilidades a nosso favor, não nos dar certeza. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê às 4 horas no meu Instagram e no vídeo da noite aqui. Forte abraço e até lá.